Bom, depois que a Receita Federal desfez aquele ato publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto de 2022, surgiu a seguinte dúvida. De maneira genérica, nós fomos informados de que pastores, padres, enfim, qualquer religioso que recebe pagamento da igreja, probenda, não é o nome da, Sim. do benefício, não é um salário, não é, chamam de probenda, não é? De maneira grosseira, não pejorativamente, né, mas de maneira generalizada ou genérica, melhor, a gente recebeu a seguinte informação: eles não querem pagar imposto de renda, não é? Ontem mesmo eu entrevistei um deputado que enfim, ele tem lado na discussão, ele é um deputado da Frente Parlamentar Evangélica, que disse o seguinte: não se trata disso, se trata de recolhimento de imposto previdenciário, do recolhimento do INSS Sim. sobre essa probenda, que eles entendem não devem fazer porque eles têm outras atividades que não só a atividade religiosa, que não é uma atividade laboral, digamos assim, eles não são muitos, né? Não recebem um salário, né? Eles têm geralmente outra atividade e pela outra atividade eles já recolhem INSS. Então, segundo o deputado, na norma publicada lá em agosto de 2022, ficou estabelecido isso, que a probenda não prevê pagamento de INSS. Primeiro eu quero te perguntar se é isso mesmo, se é correto dizer que pastores ou padres ou pais de santo não querem pagar imposto de renda. Eu acho que o que eu mais pego... Assim, ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer, eu acho que tem que partir desse pressuposto. Mas a gente é obrigado a pagar, né? A gente precisa pagar, obrigado a pagar. E o Wilson vai até poder me corrigir se eu falar alguma coisa aqui, que ele é da política, né? Cobre mais a política e tudo. É o seguinte, o jogo do Congresso cada grupo vai defender o seu quinhão, que é pagar menos imposto, benefícios, privilégios e... Na reforma tributária a gente acompanhou isso. Cada grupo fala, não, mas o meu grupo é mais importante. Não, porque tem que tirar imposto dessa área, da educação, da saúde, do alimento, de parque, de turismo, enfim, várias coisas. Então, o que me parece, né, até 2022, aparentemente, havia o recolhimento desses impostos. O Bolsonaro, perto ali da eleição, é um benefício, gente, né? Se você está dando para um grupo uma regra diferente dos outros grupos, é um benefício. E o pessoal agora da Frente Parlamentar Evangélica está reclamando e na nota oficial, eu cheguei a ler, na nota oficial, falando como um tipo de perseguição, algum tipo de ataque ao grupo. Ontem, na entrevista, o deputado fazia parecer que era perseguição ao funcionamento da igreja, sabe? Ele colocava a coisa num patamar... que alguém que estivesse chegando de viagem e ligasse o rádio naquele momento ia dizer o seguinte: bom, o Lula mandou fechar os templos evangélicos, sabe? Pois e assim, eu vou dizer, eu sou evangélica, tá? Mas eu defendo que... eu também defendo um estado que a gente paga menos imposto. Eu adoraria pagar menos imposto, adoraria que todo mundo pagasse menos imposto. Mas eu acho que o correto e o difícil de rolar no Congresso é da gente defender menos imposto para todo mundo. Isso passa por responsabilidade. Então, mas eu queria entender isso. Porque quando o deputado me explicou, o deputado é pastor também, me pareceu fazer sentido. Uhum. Ele falou, olha, o que está sendo divulgado não é verdade. Nós pagamos impostos. O que nós não entendemos que é correto é recolher o INSS pela probenda. Porque nós recolhemos o INSS nas nossas outras atividades. E ele diz que os poucos... Na avaliação dele, que é enviesada, que são registrados como CLT, por exemplo... São poucos mesmo. Já tem descontado o INSS na folha, como qualquer funcionário É bem CLT. complicado, porque nem todo mundo... Porque é aquela coisa, tem um cara que é só pastor, tipo, ele não faz nenhuma outra atividade administrativa, mas na prática, a maioria das igrejas é menor e tudo. O pastor, ele acaba sendo muito funcional, e essa é a realidade das igrejas. Sim. O negócio é que a regra estava valendo o recolhimento de imposto até 2022... foi revogada agora, né, um ano e pouco depois, e virou um ataque à igreja evangélica como um todo. E o que me preocupa muito é essa retórica incentivando polarização e não
um debate sobre se faz sentido ou não. Ficou muito mais um debate sobre... Politizou o debate. Politizado, muito mais estamos sendo perseguidos e somos vítimas. Então, mas muito dos menos... dois lados. Isso Sim, sem porque dúvida. ficou assim, o pastor é folgado, ele acha que ele é melhor que todo mundo, não quer pagar imposto. Ou estão fechando a igreja evangélica, exato. uma perseguição religiosa. Eu queria entender, de fato, onde é que está qual é o tamanho do problema. Não, então, Entendeu? pra mim, o grande problema desse país é esse. Cada um quer puxar a sardinha pro seu lado, querendo uma regra diferenciada, né? Sim. Marcos Lisboa, economista, vive falando isso, né? Sim. A gente vive querendo criar um regime especial aqui pra mim. Aquele caso clássico da Crocs, que a gente não sabe se é sapato, se é chinelo, problema da reforma tributária, com trabalhadores, às vezes é a mesma coisa. Às vezes um regime é criado diferente, a depender, pode fazer sentido ou não, mas eu gostaria de ver o debate muito mais pautado no faz sentido ou não, e muito menos Porque no, isso é na guerra interessante, política, né, Wilson? Porque a gente... o próprio PT já admitiu, e a própria ex-presidente Dilma já admitiu, que um dos erros cometidos por ela foi ter, de maneira indiscriminada e sem antes tentar conhecer qual é a capacidade do Estado de avaliar o resultado daquilo, sair concedendo benefício fiscal à torto e à direito, né? Com a ideia nobre, né, e em tese é nobre, né, você diz o seguinte, bom, eu tiro o imposto dessa atividade, sobra mais imposto para a atividade, o empresário vai investir. expande a sua fábrica, reforma maquinário, paga melhor o empregado, contrata mais gente, e no final das contas o Estado ficou sem o imposto e isso não se provou tão eficaz quanto se imaginava, né? Então há uma espécie de consenso de que foi ruim para a economia, mas na hora de tirar, ninguém aceita, não é? Fala, não, o meu é eficaz, e não, mas aqui não. Então a indústria automobilística não aceita, os 17 setores que mais empregam não aceitam discutir a folha, ninguém quer discutir, o pastor não quer discutir. Não, o problema, aí eu acho que existe outro problema. Eu sou católico, mas primeiro eu acho que existe um pouco de nariz virado para essa questão da religião evangélica, né? Porque se você for imaginar, eu não tenho aqui, eu até deveria ter, agora que eu pensei, poderia ter pego, né? Porque a Igreja Católica, existe diversas isenções para a Igreja Católica. Por que para a Igreja Católica tudo bem, para a Igreja Evangélica não? Sabe? Eu acho que o que falta para o governo, eu gosto do Haddad, ele está sendo um bom ministro, mas às vezes eu acho que falta para ele a habilidade do governo na construção das discussões, que nem o negócio da desoneração. O Haddad pode estar certo, mas não é uma MP de goela para baixo que você resolve o problema da desoneração. Tanto é que teve que voltar para trás. Não é uma canetada de algo que estava valendo que ele acabe e fala que está tudo bem. Então falta um pouco de articulação política, que você fala assim, mas os setores não querem. Mas ninguém chamou os setores para conversar. Foi lá, deu uma canetada e acabou com a desoneração. Faz com os evangélicos, vai lá dar uma canetada e acaba com coisas que eles tinham conquistado. Mas foi o Bolsonaro. Não importa. Não importa. O argumento que o pastor usou ontem foi o seguinte, e deputado, e eu vou procurar o nome dele aqui, que me fugiu. Hoje de manhã me fugiu o nome dele e hoje de novo me fugiu o nome dele. Que é o seguinte, é o governo que não consegue se aproximar dessa bancada e que, segundo ele, no governo Dilma funcionava assim, da forma como volta a funcionar agora. E que o governo cria um problema para falar assim, você tá com problema? Tá incomodado? Faz o seguinte, vem conversar aqui. Entendeu? Então é o seguinte, põe uma pedra no caminho para depois se oferecer para retirar a pedra, desde que você vá pedir para retirar. Eu acho que o Mas governo é menos articulado do que isso. Você acha? Problema de articulação. O governo, vamos falar o nome do presidente Lula. O governo tem uma ilusão de que veio governar algo parecido com os 2 primeiros anos do governo Lula, onde tinha uma base sólida, onde tinham deputados mais próximos. Hoje o mundo é totalmente diferente. Débora falou uma coisa que é importante. Com os partidos perdendo força, o Congresso virou bancadas. Então é bancada evangélica, bancada da bala, bancada não sei do que, da habitação, bancada do agronegócio, bancada, sabe? Diversas bancadas que se discutem e acabam cuidando das próprias pautas. E querendo ou não, esse é o mundo de agora. Então você tem que chamar, ou pelo menos criar um espaço de, olha, daqui 6 meses acabou. Não é numa canetada achando que vai chamar isso para conversar. Tanto é que, volto a dizer, o negócio da desoneração, pro Haddad foi um furo na água.
foi lá chamado pelo presidente do Senado, que falou para você, olha, ou você tira a MP, ou eu vou devolver. E teve que devolver. E por que devolveu? Porque não tem um Congresso sólido a favor do governo. Ele ia passar vergonha de, primeira vez na história do país, o Congresso devolveu uma MP do Executivo. Então, o mundo mudou, tem que se adaptar. Os evangélicos são uma imensidão. Eu, quando trabalhei no governo e cuidamos da questão do Covid, o Bruno deixou as igrejas evangélicas abertas por quê? De uma coisa que a gente acabou de conversar agora, saúde mental. Então, mas aí é que, as aí igrejas é que tá. Foram um hospital da alma, Sim, mas aí é que sabe? Tá. Era um hospital da alma. Sem dúvida, mas não é um ataque à igreja, né? Ataque a quem? Ao pastor? Me parece. Não, é um me ataque, parece isso que eu quero entender. Isso e me parece que, óbvio que é difícil, eu não tenho como saber, não tenho bola de cristal pra saber a intenção do Haddad, mas me parece que isso é mais um ponto de uma agenda maior de aumentar a arrecadação do governo. A Haddad precisa entregar déficit zero, precisa entregar as contas em ordem. Tem uma ala de governo que é muito refratária a cortar gasto, né? Tá impossível. A Simone Tebet tem uma área de revisão de política pública, mas que não tá, pelo menos até o momento, conseguindo pressionar o suficiente para ter revisão e ter algum corte em áreas que são ineficientes, programas ineficientes do governo. E o Haddad está tentando fechar as contas na área da arrecadação, né? Se você for olhar todas as vezes que o desoneração da folha, todas as outras tentativas de aumento, não me parece que ele estava mirando ali nas igrejas em particular, né? Ali é um movimento geral, me parece um movimento muito mais geral de aumentar a arrecadação e esbarrou mas, nesse assim, problema em particular. Eu estava lendo que o governo abriu mão, desde que isso entrou em vigor, de 300 milhões de reais. É a estimativa, né? O que não é grande coisa diante do que ele precisa. E diante do custo político que isso tem, né? Com um grupo com quem o atual governo tem dificuldade de conversar, uma bancada super poderosa no Congresso, que manifestou apoio explícito ao adversário, continua muito próxima desse adversário. Se você botar na balança os 300 milhões de reais desde 2022 e o custo político que isso tem, não parece fazer sentido, né? É que a falta de articulação e a falta de conversa abre uma fresta para você fazer esse tipo de relação. Não fazer o tipo de cálculo, né? De relação, de perseguição, porque aí você vê a desoneração. Boa parte das empresas ou dos setores que estão lá são setores que apoiaram o Bolsonaro na eleição. Evangélico, apoiaram o Bolsonaro na eleição. Aí você pega o agronegócio, apoiaram... E todos esses setores estão sendo ou taxados ou estão perdendo os benefícios que conquistaram no governo passado sem nenhum tipo de articulação, sem nenhum tipo de conversa, sabe? Então, cria margem. Estou falando, falta articulação, falta fazer mais política, porque se não faz política, você abre margem para fazer qualquer tipo de... Ficar a gente aqui discutindo, achando que é. E quando você discute e acha o que é, muitas vezes não é nem não é nem pro lado bom que vai, é sempre pro lado ruim, né? Você fica procurando o pelo em ovo, né? A gente tá aqui procurando pelo em ovo. Será que não foi por causa disso? Será que não foi? E é tudo, será que não foi? É tudo coisa ruim. Então, acho que falta para dar...